Fala, Compliancers! E hoje, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir de manhã, de tarde ou de noite. E vamos hoje a mais um episódio. Hoje é o 11º episódio. Eu sou a Isabela Bragança Lima, host desse podcast. E estou hoje aqui com uma presença ilustríssima, Vanessa Siqueira. Ela que é professora, palestrante, procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Direito Empresarial pela IBMEC, mestre em Direito e Economia pela Gama Filho, doutora em Finanças Públicas pela UERJ. Ela é muita coisa, gente. Olha, peraí, que é subsecretária jurídica de Fazenda, professora da UFRJ, professora da pós-graduação em Advocacia Pública e Finanças Públicas da UERJ. Tá bom já. Muita coisa, né, Van? Van, muito obrigada. Eu tô, assim, emocionada. Eu tô aqui, também. assim, com o coração batendo muito forte. Queria muito agradecer a sua presença hoje aqui no Universo Compliance Podcast. Minha amiga, eu que agradeço. São anos de amizade, né? Até uma amizade virtual, porque nem sempre nos encontramos e mantivemos essa ligação, talvez por conta dessa admiração mútua, né? E eu estou muito feliz em estar aqui, estou me sentindo super lisonjeada com o seu convite, falar com o seu público. Nossa. E eu sei que vai ser algo no improviso, eu estou até assim que é bom, né? Assim que é bom. Eu digo que podcast legal é aquele que a gente começa, deixa fluir. Né? Então, exatamente, apertem os cintos e bora decolar. E pessoal, eu não sei o que me será perguntado. Né? Ela falou assim, mas compliance, Isa. Eu falei, olha, você vai dar uma aula pra gente sobre a nova era tributária, tá bom? Mas consegue fazer, Van, de um jeito que a gente consiga entender? Ajuda a mulherada, que as mulheres querem transformar? Ela, não, só se for agora. Van, queria muito, assim, que você, antes de qualquer coisa, eu queria muito que você falasse um pouco sobre a sua história. Assim, como é que você começou na carreira jurídica? O que te levou? Primeiro a Van, quem é a Vanessa Siqueira? E a Vanessa Siqueira, quando tomou a decisão de seguir o direito e foi para o concurso mais desejado por qualquer homem nessa face dessa terra, homem no sentido macro, né? Mulher, homem. Não, mas inclusive essa sua fala corrobora uma realidade que as pessoas desconhecem. Quando eu passei para a Procuradoria, que não é uma carreira tão conhecida, né? O pessoal do direito migra para magistratura, defensoria, verdade, Ministério Público, procuradoria. Ninguém sabe o que faz um procurador, e a nomenclatura também não ajuda, porque o advogado do Estado é procurador do Estado, o advogado do município é procurador do município. Todo mundo procurador. O promotor federal é procurador da República. Então, as pessoas ficam nesse limbo, né? Realmente, o leigo não consegue entender, de modo que era uma carreira um tanto quanto desconhecida. E era uma carreira escolhida preponderantemente por homens. Eu fui uma das únicas mulheres a passar, na minha época, né? Não vou nem falar de quando é o meu concurso, porque isso revela a idade, a gente não está aqui para isso. Modesta ela, gente. Mas eu comecei a me interessar pelo direito, eu acho que muito por conta da política. Né? Não sei porquê. Eu era pequena, depois adolescente, meu pai sempre me indicando leituras, meu pai é administrador, né? Não enveredou pelo direito. Eu sou a única da família, né? Meu tio era delegado, o irmão dele, mas quando eu passei, quando eu ingressei na faculdade, ele já estava aposentado, portanto, não tive qualquer influência dele. Mas enfim, aí eu acho que pela leitura, eu fiquei entre comunicação e direito, aí migrei para o direito. Eu gosto muito de ciência política, não da política tal como é levada hoje em dia, né? Que nós estamos vivenciando uma verdadeira barbárie, infelizmente, né? Já não debatemos ideias, né? As pessoas só querem lacrar. Mas eu estou dizendo, a ciência política... O debate, às vezes, é atacar pessoas. Exatamente, atacar a reputação das pessoas, atacar as pessoas e planejamentos, ideias já foram relegadas há muito tempo às favas, né? Que é até uma expressão que eu gosto de usar.
Mas, enfim, aí é pela leitura... Aliás, peguem o dicionário e comecem a anotar as palavras que ela vai falar, gente, que a gente vai começar aqui. Peraí, o que é isso? Imagina. Ela é a enciclopédia. Ah, que nada, amiga. Eu acho que pela leitura, né, eu fui me interessando pelo direito. Aí achei por bem fazer faculdade. Aí, na faculdade, eu fiquei apaixonada pela carreira de procurador do Estado, muito embora não seja uma carreira nos bancos das universidades sedutora. E passei já no meu primeiro concurso, mas não por... Estávamos conversando aqui, né, nos bastidores, não por genialidade, as pessoas já pensam isso, né, mas por labuta mesmo. Eu lembro que eu deparei com uma professora, uma juíza de direito, juíza estadual, Maria da Glória. Nunca mais esquecerei essa mulher. E ela falou, olha, se vocês querem concurso público, vocês têm que começar agora, estudando e não tem essa de... Você tinha quantos anos aí, Ivan? Quando eu passei no provão da Procuradoria, tinha 24 anos. Só que o concurso foi um concurso muito longo, né? A primeira prova aconteceu dia 8 de janeiro e a última prova, eu acho que em outubro, e tomamos posse dia 19 de dezembro. Então, foi um ano de concurso. 19. Então, quando eu tomei posse... Hoje é 19. Exato. Quando eu tomei posse, né, eu já tinha 25 anos. Então, foi uma surpresa para mim, mas foi labuta, 25 anos, procuradora do Estado do Rio. Não, e aquele negócio, minha amiga... Gênia. Não, que nada. A gênia do tributário. Aliás, eu queria logo fazer um parênteses aqui, porque para você que está assistindo esse podcast, aproveita para tirar dicas, para extrair dicas, anotar, porque ela é braba no tributário, ela entende, ela consegue mastigar e decifrar o caos que é, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui, hein, Ivan? Meu Deus. Olha, reforma sendo regulamentada aqui. Nossa, que perigo falar sobre isso. Mas, que desafio, né? A gente pode falar sobre a macroeconomia, a ineficiência do nosso sistema tributário, mas a reforma está vindo em excelente hora, né? Estou bastante animada. Mas sobre essa questão da genialidade, o que eu costumo fazer. Eu acho que o desconforto é o celeiro do crescimento, né? Quando a vida está muito confortável, eu acho que nós não estamos efetivamente ascendendo. Então, eu sei que é dureza, né? Todo mundo... Hoje em dia, essa fadiga informativa, né? A gente não consegue absorver todas as informações de todos os lados. E os conteúdos sempre muito resumidos, porque as pessoas também não aguentam ler coisas mais longas. E, enfim, nós não damos conta, né, de tudo que nos é oferecido. E essa questão da distração também, eu acho que é um problema, né? A falta de foco. Hoje em dia a gente não consegue ler 10 páginas, 5 páginas de um livro ou de uma reportagem sem que nós chequemos o WhatsApp. É quase que impossível. A gente não consegue assistir um filme. Assim, a gente não assiste um filme sem olhar o WhatsApp. A gente não assiste um filme sem olhar o WhatsApp. Então, assim... Essa questão da genialidade é mais uma questão de labuta mesmo. Tem menos a ver com genialidade e mais a ver com nós nos doutrinarmos a estarmos fazendo coisas que ninguém gosta de fazer. Então, quando você começa a fazer coisas que ninguém gosta de fazer e você introjeta isso como um hábito, em seguida você... Cresce. Você evolui. Cresce bastante, né? O próximo passo é um passo espetacular. A gente vê isso com os atletas, né? Exatamente. Atletas de alta performance, eles crescem na dor. Exato. E é interessante, né? Porque parece... Eu gosto muito de tênis, né? É um esporte complexo. É um esporte difícil. Complexo. Sacar eu não consigo. Eu não sou muito boa de saque, não sou. Mas, enfim, eu não lembro qual foi... foi o Jannik Sinner, que ganhou agora o US Open. Todo mundo falando, nossa, ele ganhou com facilidade. Ele, não. Para que isso pudesse ser concebido, tomado por vocês por algo fácil, eu treinei muito. Então, aquele movimento, né, de saque, aquele ace que ele dá... e que todo mundo fica boquiaberto, foram
treinos pesados, consistência, regularidade. Então, costumo dizer que a regularidade, a nossa força de vontade diária é que faz com que ascendamos. É isso. É menos genialidade do que a persistência, porque... Disciplina, né? É disciplina. E tem que ser uma disciplina espartana mesmo. E aí, você está falando agora uma coisa que está me lembrando aqui. Eu estou num desafio bem grande para perder peso. E isso é disciplina. Eu tenho que todo dia me convencer, mas é algo que é marcante, assim. Você falando isso, eu mesma estou tomando posse aqui para mim. Porque eu preciso entender que eu vou alcançar o resultado se eu realmente me disciplinar. Mas, minha amiga, sabe o que me ajuda? Também, né? E assim, eu estou falando isso, né, para todos vocês, mas todo dia eu também tenho o meu ritual, porque isso não é fácil para mim, né? A persistência, você estar fazendo algo que não gosta de fazer, né, e que todos não gostam de fazer, você estar fazendo isso todo dia é duro. É duro. Mas você tem um propósito ali que vai te direcionar, né? E você sempre tem que manter, né, a sua visão direcionada para esse propósito. Então, eu chego no final do dia, se eu não fiz nada para que eu seja alçada àquele patamar a que eu quero tanto chegar, ao fim e ao cabo de um mês, o que eu cresci. Então, uma dica que eu te dou, que é o que eu faço todo dia, quando você melhora 1% a cada dia, né, no mês são 30%. E no ano? Então, não adianta nós abraçarmos uma meta impossível ou não factível. A que a gente chama de meta smart, né? Tem que ser aquela que é possível. Um pouquinho a cada dia, minha amiga. Um pouquinho a cada dia. Aí você vai lá, se desincumbe disso. E a disciplina, né, é um músculo. É um músculo. É um músculo. E quando você não cabula o seu programa, quando você faz aquilo que você se propôs no dia anterior a fazer, você está se fortalecendo. É isso. Você falou que... Isa, eu vou falar de... Olha, compliance, eu vou lá para falar do tributário, mas compliance... Ou do financeiro. Do financeiro. Ela está dando uma aula de compliance aqui, gente. E nem sabe, porque ela está falando técnicas que, na realidade, a gente fala que eu só consigo alcançar um objetivo se eu souber onde eu estou. E, obviamente, eu preciso medir. E eu preciso, naturalmente, conhecer, identificar qual é o risco inerente. Né? Claro. O risco inerente eu quero ter saúde. Se eu não... Compliance puro, né? Compliance puro. Se eu não estabeleço um objetivo, uma meta para que eu possa alcançar, eu não vou alcançar. Então, pensando aqui agora, né, na questão do que a gente falou sobre... queria que você desse assim Quando a gente fala de nova era tributária, o que é isso que tantas pessoas estão falando? Como é que uma pessoa que vai ouvir a gente, ela consegue entender de um jeito simples? Vamos assim, fala-se muito, a gente sabe que isso afeta a vida das pessoas, a gente repete muito o que está na mídia, o que está nos jornais, nas televisões, e as pessoas, às vezes, eu falo, a mudança requer uma comunicação simples para que as pessoas entendam. Claro. Né? Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende do que eu falei. E, minha amiga, eu acho que as pessoas confundem muito a comunicação simples com uma explicação simplória, que não tem nada a ver. Você não precisa ser erudito, né, para ser bom. Você se faz entender. Claro que no meio jurídico, a gente brincou essa questão do dicionário, nós precisamos utilizar um determinado linguajar, mas faz parte, né? Faz parte. É a moldura jurídica, você também não vai chegar numa audiência, e aí, beleza? Então, eu acho que elegância é proporção, né? E no meio jurídico a gente tem que ter essa formalidade, essa adequação. Mas isto não quer significar que você não esteja se fazendo entender. E, às vezes, uma explicação simples é o que se precisa. Né? O óbvio é dito quando é falado com simplicidade. Isso não quer significar que seja simplório. Isso não quer significar que nós estejamos emprestando soluções simples para problemas complexos. Não é isso. É se fazer entender. Se fazer entender. E a mesma coisa,
de nada adianta, né? Vamos imaginar que eu seja uma exímia poetisa. Aliás, né? ela tem esse... Eu ia falar isso lá no final. Se vocês... Eu ia falar pra você revelar seu segredo, Van. Ah, meu Deus. Mas ela é tão ruim aquilo lá, gente, que não vale a pena. Não. Ela é uma poetisa. Mas, enfim. Então, imagine que eu seja uma poetisa e fale alemão, né? E eu tô aqui com uma plateia que adora poesia, vou declamar em alemão. E a plateia não fala alemão. Então, de que adianta? Né? De nada adianta. Vou falar a língua. Pois é. Então, de nada adianta você não se fazer entender. Então, eu acho que a explicação simples é o segredo de tudo. E sem que você perca a profundidade. Você pode ser simples, a um só tempo simples e profunda. Então, a gente vai tentar falar sobre isso, né? Sobre o sistema tributário nacional, fazendo um contraponto também com a macroeconomia. Eu não pretendo enveredar por questões, por filigranas muito técnicas, porque eu acho que isso torna a conversa um tanto quanto desinteressante. Senão aí não aí faça um curso. Aí a gente manda lá pro seu curso, Van. A gente já é lá pro curso da Van. Aqui é quando falam assim, nova era tributária. Putz, a galera do compliance que está aí nas empresas, e, enfim, qualquer organização, e fala-se muito sobre, né, as mudanças tributárias que vem por aí. Queria que você falasse um pouquinho assim, o que vem de mudança, né? O que é essa nova era tributária? Para quem não sabe, o que é tributo? Então, vamos lá, vamos tentar esmiuçar essa questão sem torná-la desinteressante. Minha amiga, o nosso sistema tributário, né, o sistema tributário brasileiro, é o mais ineficiente do mundo. Né? Nós gastamos 1.500 horas, né, para calcularmos os impostos. Os países da OCDE, 260. Uau. Então, até, eu acho que o mês de... 260 horas? Até o mês de agosto, a gente está passando dinheiro para o fisco. É muito complicada essa situação. E por que a reforma está sendo discutida agora? Porque o nosso sistema tributário é muito regressivo. Bom, o que é isso? Nós temos no direito tributário um princípio que se chama princípio da capacidade contributiva, que eu posso resumir da seguinte forma: quem tem muito deve ser instado a pagar muito, quem tem pouco, instado a pagar pouco, e quem nada tem não pode ser conclamado a pagar coisa alguma, exatamente em função do mínimo existencial que reúne as condições mais básicas de subsistência. Né? Então, a pessoa que não consegue pagar um tributo porque não vai ter dinheiro para comer, ou para se vestir, ou para moradia. Então, isso é capacidade contributiva. E muito se diz, né, que nós precisamos resolver a desigualdade de rendas no Brasil pela via da tributação. Né? Até abordei isso há pouco tempo. É claro que a via da tributação é um primeiro momento. Né? Evidentemente que quem tem muito deve ser conclamado a pagar mais. Só que de nada adianta se nós, pela via do orçamento público, não transferirmos esse dinheiro para os hipossuficientes. Então, esse já é um problema. Aí vem o então, grande desafio, né? Exato, e não é a tributação, né, que vai resolver a desigualdade de rendas aqui no Brasil. É o orçamento também. Então, nós temos as duas vertentes, né, os dois vieses. Vamos tributar mais pesadamente aqueles que ostentam signos presuntivos de manifestação de riqueza mais robustos, mas nós precisamos repassar isso para o hipossuficiente. Tem um número, Van, por exemplo, quando a gente fala assim, é quem tem patrimônio acima de tanto. Existe uma régua? Não, aqui no Brasil, por exemplo, o imposto de renda, né? Imposto de renda, nós temos apenas 4 graus de progressividade. Em países desenvolvidos, você tem 10. Então, o que é isso na prática? Ter 4 graus e 10 graus? É o seguinte, até se você obtém uma renda até determinado valor, você é isenta. Aí,
de um valor até, assim, de R$100 até 200, a alíquota é de 1%. De 200 até 400, de 2%. Nós temos só 4 graus de progressividade. Exatamente. Então, a alíquota, geralmente, no imposto de renda, ela aumenta ao sabor da base de cálculo. O que é isso? Quanto mais, né, você aufere de renda durante um ano, mais alta é a alíquota a ser suportada. Aqui no Brasil, nós pagamos como assim, a alíquota de bilionários. Não faz o menor sentido, né? Nos países desenvolvidos, você tem a presença desses impostos que incidem sobre patrimônio e renda muito pesada. Aqui não. Aqui, o grosso da tributação, por isso a reforma está sendo levada a cabo para corrigir distorções dos tributos que incidem sobre o consumo. Não é uma reforma sobre tributos que incidem sobre patrimônio e renda. Isso vai acontecer ainda. Então, por que o nosso sistema é muito regressivo? Né? Por que o nosso sistema é muito regressivo? Porque a presença dos tributos indiretos na carga tributária beira os 60%. Então, assim, um hipossuficiente deixa de comprar uma mercadoria, um produto, por conta de centavos. Por conta de carga tributária. Exato, exato. A presença dos tributos indiretos é muito forte aqui no Brasil. Então, por exemplo, ICMS, você tem um cálculo por dentro, né? E a pessoa comprando o produto e pagando o imposto. Na verdade, quem é responsável por recolher, né? Quem é o sujeito passivo, o contribuinte de direito? Quem faz a mercadoria circular. Mas essa pessoa paga com o nosso dinheiro. Por quê? Porque embute o valor do tributo no preço. E na carga tributária, a presença desses tributos indiretos é incomensuravelmente alta. Isso não existe. Então, a gente tem aqui programas que eu julgo absolutamente essenciais de transferência de renda. Não adianta. Por quê? Porque o pobre, para que ele compre um produto, ele está despendendo muito mais. Então, não sei se esse dado é fidedigno, tá? Eu não gosto de me valer de dados não fidedignos, mas eu já deparei com uma reportagem no seguinte sentido: a carga tributária sob a forma de tributos indiretos, esses tributos que estão embutidos nos preços das mercadorias, beira 70%. Se isso não é confiscatória, eu não sei o que é. Então, aqui no Brasil, por isso que é uma regressividade, porque você tem, né, a presença muito forte de tributos indiretos no bolo da tributação. Que vai para o preço. Que no fim do dia vai para o preço para o consumidor pagar. Aí você está, em verdade, sacrificando todos em igual estágio. Só que para o rico isso não faz diferença. Para o pobre faz. Então, aqui nós deveríamos ter, agora, por exemplo, IPVA. Agora que teremos o imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores, incidindo sobre helicópteros, aeronaves. Uau. Como isso não acontecia? Uau, Pois não tinha. Não tinha. Ou seja, o dono do avião, do jatinho, Gulfstream, não pagava. Não pagava. Um imposto. Não pagava. Então, essa é já, né, levamos a cabo essa modificação, mas a reforma que vai incidir sobre os tributos que incidem, pela repetição, sobre patrimônio e renda, vai acontecer ainda. Neste momento, nós estamos regulamentando a reforma dos tributos sobre o consumo. Aí estamos adotando, né, o IVA dual, aí tivemos 2 tributos federais, que são PIS e COFINS, que incidem sobre a receita bruta, né, da pessoa jurídica. Estão amalgamados agora num único tributo, que é a CBS, Contribuição sobre Bens. PIS e COFINS vai passar a ser um só. Um só. E PIS e ISS e traduzindo, Van, fala, só, o IBS. PIS e COFINS, traduz o PIS e COFINS. Perdão. Nós temos 5 espécies tributárias, né? Porque utilizamos imposto como sinônimo de tributo, mas não. Nós temos os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições ditas parafiscais. PIS, contribuição ao PIS, a COFINS, né? O PIS significa o quê? PIS?
Programa de Integração Social. Eu estava tentando lembrar o P. E o PIS remonta a 75. Na verdade, nós mantivemos, né, o PIS na Constituição, e a Constituição da República de 88 outorgou à União a competência para instituir uma outra contribuição parecida com o PIS, que é a COFINS. Incidente também sobre a receita bruta. E aí nós temos um bis in idem, né, porque são 2 tributos da União com a mesma base de cálculo e a serem pagos pelo mesmo Você vê como é que vai ficando confuso, né? Olha só, para o empresário... E, na verdade, esses 2 tributos... me perdoe te interromper, minha amiga. Esses 2 tributos são tributos cujo produto da arrecadação é vinculado à Seguridade Social. O PIS é para bônus salarial e seguro-desemprego. E a COFINS tem uma outra destinação dentro da Seguridade. Mas, enfim, é muito complicado. Só para que você tenha uma ideia do que acontece com a tributação, né? Receita bruta, né? Então, vamos lá. O empresário tem que pagar PIS e COFINS sobre a receita bruta. Perfeito. Isto não quer significar que ele vá ter lucro. Por quê? Porque a despesa dele pode suplantar a receita bruta. Ou seja, ele já começa então, o Estado brasileiro, exatamente, devendo. O Estado brasileiro já conclama o pagamento, né, ainda que o empresário, sob esse prisma, não ostente qualquer, né, capacidade contributiva. É complicado. Aí, beleza. Ele paga... O camarada já está lá assim, não sei se eu vou abrir o negócio, acho que eu não vou abrir... Vem a realidade de fazer o negócio. Exatamente. Aí paga PIS e COFINS pela receita bruta. Se ele tiver lucro, ele vai pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, que também é uma contribuição cujos recursos vão para a Seguridade Social, e além do imposto de renda. Então, assim, é um emaranhado de tributos, né? E esses dois, o PIS e a COFINS, que eu esqueci o acrônimo aí do PIS. Nada, isso é programa... Mas o PIS, ele remonta a 75 e ele foi recepcionado pela nossa Constituição da República no artigo 239. E a Constituição, além de recepcionar o PIS, disse: União, você pode criar uma outra contribuição cujos recursos vão para a Seguridade Social, incidente também sobre receita bruta. Então, a gente tem assim, PIS e COFINS, ambos, né, incidentes sobre a receita bruta. E ele vai virar um só? Vai virar um só. Que vai virar chamar... a contribuição sobre bens e serviços. Que é o Não, CBS. Esse é o famoso CBS. E o ISS, que é o Imposto de Mais Larga Base Econômica dos Municípios, que incide sobre serviços, e o ICMS, sobre circulação de mercadorias, subsumido à competência impositiva dos estados. Eles se amalgamarão e vão formar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então não vai ter mais... IVA daqui, Imposto sobre Valor Agregado, é dual. São as mesmas regras, tanto para a CBS quanto para o IBS. IBS é o antigo ISS. É a junção do ISS com o ICMS. E ainda teremos o imposto do pecado, que é o imposto seletivo. Eu acho que vai ficar engraçado. Vai ficar, já é uma sopa de letrinhas, né? PIS, COFINS, agora vai ser... Não, PIS, COFINS. PIS, COFINS não é mais PIS, COFINS. Galera, se liga no podcast, não é mais PIS, COFINS. Agora vai ser CBS. E ISS e ICMS vai ser o novo... Não, é CBF, IBS. Galera. A produção tá falando CBF. Não, CBF é futebol. CBS e IBS. IBS. Então a gente vai... Isso é uma coisa que a gente vai passar a ouvir bastante, né? E estaremos também na esteira do desenvolvimento, né? Porque não sei por que cargas d'água nós não introduzimos o imposto sobre valor agregado ainda no Brasil. Então isso realmente vai ser... vai ficar... na prateleira. E eu acho, minha amiga, que em termos de redistribuição de rendas, nós teremos alguns avanços. E é interessante também nós explicitarmos que a reforma é uma inovação, não sob o prisma mundial, né, do mundo globalizado, mas aqui no Brasil é uma inovação, porque o cálculo do ICMS, por exemplo, era por dentro, você não sabe o que é lucro, o que é tributo ali, confuso. E agora é muito confuso, agora você vai ter o destaque certinho, você vai ter a devolução. Ainda bem que eu tenho meu dicionário, gente.
Então, assim, eu acho que vai ser um avanço, só que, minha amiga, a carga tributária, ela não vai diminuir. É uma reforma que está sendo levada a cabo para tornar o nosso sistema tributário mais eficiente. Porque, veja, o que acontecia aqui? As empresas, elas ficavam percorrendo os estados, buscando benefícios fiscais, ou, é horrível falar isso aqui, mas ou investindo em lobby para fechar a economia. Essa é uma pauta que interessa muito compliance. Pois é. Porque você vai mitigar risco evitando esse tipo de contratação. Exato. E, minha amiga, aqui no Brasil, os empresários não tinham qualquer estímulo para tornar a sua produção mais eficiente. Eles botavam os produtos, né, jogavam os produtos na rua, jogam ainda, né? Produtos que não têm condições de competir com mercadorias internacionais importadas, que são mais baratas e ostentam uma qualidade infinitamente superior. Mas o que acontece? Ao invés deles tornarem o modo de proceder da empresa, da fábrica, mais produtivo, o que era mais fácil para a empresa, o que era mais vantajoso em termos econômicos? Bom, você investe no lobby, faz uma pressão para que a economia se feche, de modo a que os produtos importados não adentrem em território nacional. Aí você gasta só um dinheiro para isso, né? Através do lobby, você estimula o protecionismo, fecha o mercado e está na contramão, né, dos países desenvolvidos. Nós não teremos nunca como crescer, né, aqui no Brasil. E é complicado porque entra ano e sai ano, por exemplo. Isso sem falar de presidentes, tá? Porque isso tem acontecido, vem acontecendo há 30 anos, né? A formação de capital fixo no Brasil está em torno de 20%. Então, nós seguimos tentando o desenvolvimento econômico pela via do estímulo ao consumo. Isso é muito complicado. É claro que, de certa forma, isso combinado com outras coisas, seria interessante. Mas aqui nós ficamos dando voos de galinha, não temos taxa de investimento alta, taxa de poupança. E taxa de poupança que não é alta. Meu Deus, nenhum país desenvolvido do mundo tem taxa de poupança baixa ou taxa de investimento. Então, a gente não investe, não poupa, e nós vamos lançando programas para estimular o consumo. Aí o que acontece com o empresário? O empresário já não consegue contratar a mesma pessoa, né, para realizar aquela mesma função por um determinado valor, aí ele tem que pagar um salário mais alto. E claro que, ao fim e ao cabo, você está plantando inflação para colher juros altos. Fato. E não tem jeito, minha amiga. É um problema para o qual não há solução à vista, né? Porque nós temos aqui, né, o Estado angariando recursos através dos tributos ou pedindo dinheiro emprestado, ou emitindo moeda. Emitindo moeda a gente já descarta porque é algo que gera inflação, né? Mas ou o Estado tributa ou o Estado pede dinheiro emprestado, faz ambos, né? Uhum. E para que nós peçamos dinheiro emprestado, nós temos que conservar uma moldura de previsibilidade aqui dentro. Né? Uma meta de superávit dentro do Brasil. Uma meta de superávit primário, que é assim, olha, o que é a meta de superávit primário? Resultado primário? É o dinheiro que você guarda para pagar os juros da dívida. Aí, quando um credor internacional empresta dinheiro para o Brasil, ele está vendo a meta de superávit primário. Ela está sendo cumprida, essa meta que está sendo anunciada no início do ano é uma meta plausível, factível? Isso é realmente uma sinalização para mim? Então, quando você tem esse cenário de previsibilidade, segurança jurídica, o empresário empresta, mas não bota juros altos. Porque ele sabe que vai voltar. Né? Exatamente. Quando você não tem, ele te empresta, mas a juros escorchantes. E a gente não pode prescindir de pedir dinheiro emprestado, de emitir dívida. Por quê? Porque a tributação já chegou no limite. Faz parte da própria saúde do sistema financeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente está sempre... quando o Estado está pedindo dinheiro emprestado para a gente, quando bota título no mercado de capitais, pode ser mercado internacional, mercado interno de capitais, a gente, né, aplica o que sobra quando sobra em algum título. E todo mundo quer o título do governo, dinheiro. Né? Exatamente. A todo gente mundo está quer título dinheiro do governo. Agora, Van,
eu acompanhei esse raciocínio, achei incrível, né? Porque acho que faz com que a gente consiga entender o que está acontecendo na vida real, né? Mas quando você diz assim, na realidade, a gente fecha um pouco as portas para ficar quase que tentando se sustentar num mercado local, ou seja, no mercado Brasil. E isso acaba sendo uma contradição, às vezes, com as políticas de crescimento dos países desenvolvidos. Ou seja, mas os países, de modo geral, desenvolvidos, eles fazem esse movimento contrário, ou seja, eles abrem a porta, ou seja, essa porta de mercado. Não, mas aí é uma briga intermitente, né? Você vê a França agora com essa questão de... Saiu até a lei, né, sob o pretexto de ser uma lei de proteção ambiental, não é, aquilo é protecionismo puro. Então, os estados vão brigando, é claro, mas eles são eficientes. A gente briga sendo ineficiente. Porque quando você traz isso... mas os estados são abertos. Me leva muito a lei no Brasil que exigiu do empresário ter programas de integridade. Né? Ou seja, veio a lei anticorrupção e, obviamente, fruto de todos esses... Eu não entendo muito de compliance, mas eu acho que essa lei foi... Não é tida como grande marco, né? É um marco da integridade no ambiente empresarial. Até porque, assim, historicamente, só o agente público também era penalizado num contexto de integridade, né? E o privado, a gente diz, se tem corrupção, tem passivo, e tem sujeito ativo e passivo. Tem um corruptor e um corrompido. Então, não existe essa de ele corrompeu, não. É um sistema que precisa mudar. Exato. Só te interrompendo aqui, é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas falam assim, aquele Congresso Nacional tem que botar uma bomba ali, que é todo mundo safado. Gente, o Congresso Nacional, ele é composto por brasileiros. Né? Não foram pessoas abduzidas de Marte ou de Netuno, né? São pessoas daqui, uma pequena amostra da população brasileira. É isso. Então, nós somos assim. Nós, culturalmente, somos assim. E quantas mulheres tem lá? Já parou para pensar nisso? Não, nem tenho essa informação, minha amiga, que você tem? Não tem 10. Que coisa. Eu fiz o curso do IBGC para conselheiros de administração e foi uma especialista em congresso falando sobre a pauta das mulheres. E é incrível a estrada, ela falando na linha histórica, né? Porque quando a gente vê movimento da lei que muda para empoderar as mulheres nas organizações. A princípio, quando você ouve isoladamente, parece que você está falando, lá vem essas iniciativas que eu não aguento, isso, aquilo. E ela estava falando de um jeito assim, a estrada para recuperar esse tempo perdido da linha do tempo é muito grande. Claro. E você olha para o Congresso, você vai ver a sua representatividade lá. Não tem 10. Então, é muito pouco para o contexto. Então, como a gente está falando de compliance, conformidade às leis, regras, normas, gerenciar riscos inerentes, seja a qualquer organização que a gente esteja, né, falando e que está num âmbito de ética, de reputação, de imagem. Ou seja, tem uma técnica toda para isso, mas se a gente parar para pensar, depois que vira lei, você tem todo um requisito legal para assegurar a conformidade, para estar em conformidade. E todo esse ambiente que a gente está falando, como que você não tem uma técnica para produzir as leis? E se você não tem diversidade na produção, na fábrica, o Congresso eu vejo como uma fábrica. Né? Na origem. Eu vejo o Congresso como uma fábrica. Sim. A fábrica de produzir lei. Sim. Então, quem produz? Só produz homem. Opa. Não vai entender da gente. Claro. Né? Só produz. Não é, a questão do gênero é muito importante. É muito importante. Nesse aspecto. Né? Mas eu acho também, não falando sobre mulher, mas eu acho também que para pessoas que não têm muito a ver com política, né, mas que são bem intencionadas e, de certa forma, preparadas, para que elas se interessem por política, isso é muito custoso. Muito. Por quê? Porque você não consegue entrar. Não. E porque o nosso sistema é proporcional, por exemplo. O que é isso?
agora, né? Teremos eleições para prefeito e vereador. Você tem que... Aí na Câmara. Aí você tem que achar o que se chama de quociente eleitoral. Aí você pega o número no município do Rio, o número de pessoas votantes, né? Os votos úteis, aí divide pelo número de cadeiras. Aí você encontra o número. 10. Vamos imaginar. 10. Aí o partido, para botar 3 cadeiras, ele tem que fazer 3 vezes 10. E aí é complicado. 3 vezes 10 de candidatos? De votos, no geral. Aí, por exemplo, às vezes um partido pequeno, o candidato mais bem votado desse partido pequeno, ele entra com poucos votos, porque aí ele só fez 10 votos. Aí o outro partido grandão conseguiu fazer 4 cadeiras e o quinto, o que entraria, está com milhões de votos, muito mais do que esse que entrou com poucos votos, porque ele era o primeiro da legenda dele. Então, é um sistema, jogo, muito, né? sistema muito injusto, sobretudo para vereança. Por exemplo, você tem um sistema distrital, você divide o município em distritos. Aí os candidatos são por distrito. Olha só que legal. Você conversa com o cara do seu distrito. Você Ou seja, vota, que entende você tem da uma sua proximidade, cultura. com certeza. Da sua cultura local. Com certeza. Então, esse sistema proporcional, eu acho que já está morto no Brasil. A gente não tem como evoluir com isso. Aí, as pessoas, né, bem intencionadas, né, e que são preparadas e que, por exemplo, você é uma pessoa super preparada e se interessasse por política. Vanessa falando olha isso, que legal agora ter você na política. E hoje a gente... Eu ia falar o contrário. Eu ia brincar falando assim, Van, já pensou se você se lança candidata? A gente precisa dessas mulheres lá. Não, e quando a gente fala em política, a gente fica com vergonha. Não, porque, você deve estar metida com alguma coisa suja, você não está aí à toa. É a imagem, reputação. Entendeu? É a imagem e reputação do político. Exatamente. No Brasil. Exatamente. Que precisa mudar. O universo compliance vem muito também com essa proposta de mudar a comunicação. Povo, minha amiga. E eu não gosto dessas pessoas que falam assim, os brasileiros. Pô, eu sou brasileira. Maravilhoso. Minha cultura é essa também. É isso. Então, nós, em termos culturais, estamos muito atrasados. No seguinte sentido, eu li um livro aí daqueles economistas que falam linguagem simples. Até esqueci. Hoje eu estou esquecida, gente. Ai... Não tem problema, depois a gente lembra. Eu vou lembrar. Vamos bater num papo e vai lembrar. Até porque a gente vai começar com aquele quadro que eu falo assim, não, eu vou pegar a Van, vou mudar, né? A gente tem um podcast de cinema aqui no estúdio. Lembrei o nome do livro, é Freakonomics. Não falei que eu lembraria do Não falei que eu ia começar a bater papo? Porque eu esqueci. Não falei que eu ia começar a bater papo? Vamos. E você ia lembrar? Não, mas a gente sabe que a gente tem um podcast de cinema aqui no estúdio chamado Clacast. Não, eu não vim com Fala Compliancers à toa, tá? Assim, do nada. Eu tinha que ter alguém criando, né? Eu falo que eu preciso muito dessa gente criativa do meu lado, Van. E, obviamente, eu peguei, assim, me inspirei no quadro que eles têm lá do cinema e eles fazem alguns quadros. Tem Harry Potter, tem Divertidamente, tem algumas coisas que faz a gente começar. Que legal. Né? Eu trabalhei legal. com o Almirante que ele falava assim, Isa, tem que conquistar mente e coração para mudar a comunicação. Para transformar, a gente tem que começar a usar mente e coração. Eu falei, pô, ele não é bobo não. Ele, Almirante, falando isso, né, não é à toa. Não é à toa, né? E eu comecei a ver que realmente sem mente, sem coração, a gente não transforma. Não. Então vamos pro papo. Também acho isso. Vamos pro papo, porque assim, o assunto ele é complexo, denso, amargo, né? É difícil de entender. Você falou muitas coisas que eu amei. Não, foi maravilhoso. Por detalhes que não maravilhoso, eram tão propícios. Você me fez entender. Então, assim, é algo que tem que ser muito pessoal, boa. Tudo no improviso aqui, porque eu nem sabia que essas perguntas viriam, boa. né? Eu não combinei nada com ela, que eu falei assim, vou deixar ela. A minha missão é te tirar... não é te tirar da zona de conforto, mas é te... mas é bom, a minha fazer missão, uma coisa diferente. Como você gosta de sair, tudo que é fora do conforto é o que você gosta. Gosto. Eu quero te dar conforto. Eu quero te dar conforto aqui, Van, um pouquinho. Então, assim, pensando no sistema tributário como um todo, vou falar aqui algumas coisas tipo mitos e verdades. Vou falar uma frase e você vai me dizer se você acha que é mito ou verdade, né? Tá. Mito ou verdade? Todos os impostos vão para os políticos. Mito ou verdade? Mito. Mito. Vou explicar por quê.
Pessoal, essa é uma coisa bem interessante. Sobretudo porque, por exemplo, a gente paga o IPVA, né, que é o imposto dos estados. Você tem impostos dos municípios, dos estados e da União. O IPVA incide sobre propriedade de veículos automotores e é um imposto subsumido à competência impositiva dos estados. Aí a pessoa, o leigo, inclusive minha mãe, não vou pagar mais IPVA. O Zeca Pagodinho, acho que um dia falou isso. Eu não lembro se foi ele propriamente, me perdoem também pela falha, mas assim, pagar esse imposto aí, as rodovias estão esburacadas. É um engano. Por quê? Porque o dinheiro que é arrecadado a título de impostos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, esse dinheiro vai para o custeio de serviços públicos indivisíveis de usuários indeterminados. O que é isso? Saúde, segurança pública, educação. Então não é isso que o IPTU vai para a conservação do logradouro público. Não. Não vai. O IPVA vai para a conservação de rodovias. Não. Então, o imposto não está vinculado a... Aquele famoso só que não, né? E é muito importante, minha amiga, nós sabermos por que nós estamos pagando um determinado tributo e para onde vai o dinheiro arrecadado a título desse tributo. Nos impostos, nós pagamos porque nós apresentamos algum signo de riqueza. Né? Se for uma taxa, nós pagamos porque estamos recebendo um serviço público. O serviço está sendo prestado para a gente. Taxa de iluminação. Essa não existe mais. Não existe. Porque o serviço era indivisível. Falei para testar. O serviço era indivisível. Agora tem contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Mas era uma taxa que, aliás, amiga, até hoje o pessoal chama de taxa de iluminação pública. Mas o serviço é indivisível, a iluminação pública é indivisível. Então não podia ser custeada por taxa. Mas, enfim, a taxa a gente paga... Quer ver? Passaporte. Você vai tirar o passaporte. Os seus documentos estão sendo fiscalizados. Então você paga uma taxa em virtude do custo da fiscalização de polícia. E essa galera paga o prazer, né? Porque tá doido pra ir pra Disney, tá doido pra ir pra Europa, quer tirar o passaporte. Isso. Essa pessoa paga porque sabe pra onde vai. Se não tiver, não vai. Mas assim, essa frase, né, não é bem assim, não é isso. Eu espero que não seja, uma destinação. Né, não, mas é mito. Porque... concordo. Agora, também evidentemente, quando... tem roubalheira, né? Não, aí chega muito menos, né? Aí compliance neles, a gente manda lá pra galera da LEC. Só quem ganha muito paga imposto. Mito ou verdade? Super mito. Super mito, né? Super mito. Ainda mais agora com a nova era, né? A proposta é outra. A proposta é outra e, assim, quando passei pra Procuradoria, eu fui para Nova Friburgo, que é um município do interior do estado do Rio de Janeiro. E lá... eu cuidava da 8ª regional, que abarca 11 comarcas. Minha amiga, nós tínhamos execuções fiscais, né? E você sabe que os mais humildes eram os que procuravam parcelar, que não faltavam, ficavam com vergonha, né? Pelo fato de não estarem pagando em dia. Super então, acredito. É complicado. E aqui no Brasil também tem isso, né? Você olha para o lado, você vê que o seu... vizinho não está pagando imposto, ele comprou o carro do ano. Eu estou pedalando, compro o carro do ano. Aí bota para depois, depois vem uma anistia. Aí você se sente numa redoma de super conforto. Ou se sente idiota. Eu estou fazendo um sacrifício aqui, eu estou deixando de comprar aquela calça que a minha filha quer, ou de pagar aquele show, né, pro Rock in Rio que minha filha quer ir, para pagar o imposto, e meu vizinho aqui está ostentando e não paga. E não paga. Hoje volta os shows. Então, hoje em dia, assim, aqui no Brasil, nós não nos sentimos mal pelo fato de não pagarmos imposto, porque nós julgamos que estamos a fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é ruim. Né? Em países desenvolvidos, era isso que eu ia falar. É o contrário, né? Do Free Economics. É super. Você, quando não paga o tributo, você assim, caraca, por que você não pagou? Porque, tem algo errado, né? Tem algo errado. E no Brasil, e eu me incluo nisso, você, quando te é oferecido uma vantagem, olha, eu estou te oferecendo essa vantagem aqui, mas isso vai implicar um prejuízo à coletividade na qual você está inserido. O brasileiro aceita a vantagem. Aí esse livro falava isso. Nos países desenvolvidos, meu amigo, estou te dando essa vantagem aqui, mas isso vai implicar um pequeno prejuízo para os seus pares. Ou você pode abrir mão disso e todos ganham um pouquinho. Nos países desenvolvidos,
eles abriam mão da vantagem pessoal. Fantástico. Nos países latino-americanos, ninguém abria mão. Era uma porcentagem de, assim, tipo 20%. Quando eu digo então, que ela é cultural também. Quando eu digo que você é compliance, você agora foi na veia. Porque a agenda ESG, que é meio ambiente, social e governança, justamente vai falar sobre iniciativas de empresas que muitas delas cumprem tudo aquilo que é requisito legal, ok, tem que respeitar o meio ambiente, tem que respeitar o entorno, né, nas suas Sim. iniciativas sociais, mas muitas já tem que fazer até porque quer fazer porque é voluntário, porque na realidade aquilo dali não é só pelo lucro. Né? Mudou, Claro, não é mais aquele, não é sobre o acionista, voltar valor para o acionista. Eu tenho uma empresa e eu só olho para o lucro para voltar valor para o acionista, o lucro para o acionista. Não, é o lucro consciente, o lucro sustentável, né? Sim, então você a política quer que do as pessoas que trabalham stakeholder. Isso, perfeito, minha amiga. E você quer que as pessoas que trabalham na sua empresa estejam trabalhando. É claro, o trabalho tem a parte desconfortável do trabalho, né? Mas você gostaria que as pessoas estivessem ali entusiasmadas, né? A atmosfera, exatamente, né, tanto quanto possível. Isso é bacana, sabe? Tá todo mundo ganhando. Isso eu acho que muda. Quando a gente entra no ambiente de trabalho que a atmosfera é boa, que eu estava falando ontem sobre isso, né? Eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio. Que legal. E a gente estava justamente falando sobre iniciativas de conscientização para a categoria, para nós advogados, né? Existe muita gente que erra, mas ele não sabe que é errado. Ele não queria errar. O que falta é uma comunicação, de conscientização. Então, às vezes, você precisa fazer uma campanha para a galera que está saindo da universidade, assim, olha, coleguinha, não faz acordo com o cliente sem falar com o advogado, sem falar com o advogado, sem falar com o cliente. E não pode pegar o dinheiro do cliente, tem que repassar para o cliente. Exato. Parece uma coisa básica, né? Mas você vê, é caráter. É caráter. É ética, integridade, tá relacionado, né, a toda uma mudança que a gente está aqui. Olha, nosso episódio está a gente está, a peça do quebra-cabeça é a 16, né, que da ODS, do Pacto Global da ONU, que a gente está com essa agenda, que é a agenda de mudar a mentalidade do contribuinte, do consumidor, ou seja, chegar a fazer essa conscientização de um jeito diferente. Ou seja... E nós estamos fazendo uma coisa lá na Fazenda, minha amiga, na verdade são os nudges, aqueles empurrõezinhos, né? E é uma comissão de nudges da Procuradoria-Geral do Estado, da qual eu participo, e vamos fazer... estamos encampando, né, um projeto juntamente com a Secretaria de Estado de Fazenda, então são 2 órgãos, né, PGE e Cefaz, e um projeto que foi aceito no Ministério da Gestão. Hoje, inclusive, eu tenho reunião. Aí é um protótipo, né, que estamos ainda confeccionando para estimular o pagamento de IPVA, porque aqui no estado do Rio de Janeiro, a inadimplência de IPVA beira metade. Uau. É muito alto. São Paulo, a galera é mais dia? São Paulo eu não tenho essa informação, mas eu acho que é um pouquinho melhor do que aqui, porque em São Paulo eles já começaram a implantar esses nudges, né, que são empurrõezinhos, mensagens que você manda. Ô Van, sabe o que às vezes eu fico pensando? A gente podia ter quase que um game, né, assim, mas que fosse acessível para a população de modo geral, assim. Olha, no IPVA, eu fico olhando a bandeira do Brasil, aí eu vejo, tipo assim, cada estado. Aí se a gente tivesse alguma coisa que passasse na rua, assim, estado... Eu teria vergonha, por exemplo, se a gente, metade da população carioca não está pagando o IPVA, galera. Se liga aí que tá feio na foto. Exato, né? Exato. E se isso passasse de um jeito assim... Né, em estados que eu digo, sabe? São Paulo. São Paulo tá em dia. Aí você vai entender por que São Paulo, a galera... E passa muito por isso também, minha amiga, porque as pessoas não se sentem mal fazendo isso. Não se sentem. Então, pelo contrário, você se sente até idiota, porque você está fazendo um sacrifício, né? Porque hoje em dia, né, todo mundo com dinheiro apertado, você fazendo um sacrifício para pagar o tributo, e teu vizinho lá, ou a pessoa que trabalha com você, tá sem pagar e super tranquila. E, na verdade, você está se sacrificando em prol dessa pessoa também, porque é em prol da coletividade na qual você está inserido, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. É isso. É difícil. Mas acho que a gente podia pensar num
um game, ó. Tá lançado aí, façam um game. Né? Ó, qual vai ser o setor, né, que de repente pode lançar? Tem que ter a ajuda de todos, né? Uhum. Bom, ó, vamos aqui então. Essa é compliance. Essa ela já até sei a resposta, mas vamos conscientizar o povo? Vamos. É melhor não declarar imposto de renda. Mito ou verdade? Super mito. Essa é mitaço, né? Essa não pode, até crime, né? Não, mesmo porque, assim, a nossa Receita Federal, né? A Receita Federal do Brasil, chamada de Super Receita, é uma das mais bem aparatadas do mundo. O nosso sistema de fiscalização de algoritmos é impressionante. Assim, se você tá tentando escamotear alguma coisa, você vai cair na malha fina. É muito difícil. Esse sistema... O programa é muito... E é complicado, né, minha amiga? E como porque evoluiu, a gente né? não tem acesso à contrapartida de tudo quanto nós estamos transferindo para o poder público em termos de tributo, mas no momento de fiscalizar a gente, é tudo ali. Né? Mas por isso que não dá. Imposto de renda tem que ser tudo direitinho. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Tá tudo no Não, e também tem ICAC. aquela história. Eu vejo, assim, algumas pessoas... às vezes, porque é cultural, né? É aquilo que você estava falando. O camarada não paga o imposto porque ele acha que está sendo até bobo, porque eu vou pagar, o outro não paga. Não, e mais, ele fica esperando algum perdão, né? Assim, olha, eu te perdoo a multa e você paga o imposto. Aí ele já espera isso. Eu não vou pagar agora, porque se eu pagar, vou pagar com multa. Aí não é só multa, né? É multa moratória, multa de ofício, juros, correção monetária. Aí o cara espera uma anistia. O dano é maior, né? O dano é grande. Exato. E aí fica esperando... Aí você tem uma ode, um estímulo absurdo à inadimplência. Isso realmente é algo que é muito curioso. Mas eu lembro que eu tinha um chefe que ele falava assim, é interessante porque é cultural. A gente aqui, ele morou na Suécia... E imagina, exatamente assim, aquilo que você falou, né? A meca da civilidade. Né? Então, é como se assim, é como se a gente estivesse transpirando, como se fosse uma parede, estivesse transpirando, já revelando falta de prosperidade. Ou seja, é porque, na verdade, se a gente não está declarando, é porque pode estar... obviamente é cultural, né? Não está entendendo qual é o propósito. E aí, por não entender o propósito do coletivo, né, e da prosperidade da cidade, do entorno, do coletivo, funcionando com tudo que a gente quer. Exatamente. Não, e é isso, muito isso, e também o fato de nós depararmos a todo momento com reportagens que dão conta de que políticos são desonestos. Aí você... né, pensa, bom, estou pagando aqui, parte do dinheiro está sendo desviado, que cai inarredavelmente na nossa primeira pergunta, né, na nossa primeira frase. E é uma zona de conforto, né? Porque é natural, nós somos humanos. Então, vou pagar não, porque, afinal de contas, político rouba. E aí você começa a querer encontrar bode, né? Você fala, não, político rouba e tal. Mas não isso aí, antes de tudo, é o seu comportamento. É a sua falta de ética. É isso, né, que está em jogo. É isso. A gente não tem que olhar para o lado, assim, o que é certo fazer. E se todo mundo resolver não fazer, vai dar ruim. Com certeza. A casa vai cair. Com certeza. Porque ninguém... aliás, segunda-feira a gente vai receber aí... ele é interessante a carreira dele. Não vou revelar ainda, mas ele foi público e depois virou privado. E foi promotor, depois ele seguiu deixou o Ministério Público, foi seguir a vida privada, e aí ocupou posições mesmo em empresas estatais, e hoje ele é de uma consultoria americana, bem interessante no segmento do compliance, mas tem uma visão do público-privado muito interessante. Eu lembro que eu tive aula com o professor Guilherme Calmon, querido, maravilhoso no mestrado, que ele dizia assim, nada é tão público que não atinge o privado, e nada é tão privado que não se afete o público. Então, essa é cultural. A gente precisa transformar escudos em pontes. E essas pontes é que serão o mote da transformação. Sim, né? Sim, perfeito. Só se evolui se tiver essa soma no pensamento. Exatamente. Né? Porque cada um vai guardar experiências e questões inerentes à sua vivência. Eu achava isso fantástico. Eu falei, cara, é sobre isso. Mas isso mesmo. E a gente precisa
trazer mais isso mesmo para mudar essa cultura, essa mentalidade. Por exemplo, essa brincadeira que eu falei do game. E é um exercício diário. Nos Estados Unidos tem um game. Eles fazem um campeonato entre os distritos, né? Ou seja, se aparecer na foto com pontuação baixa... A população se mobiliza, né? Fala assim, não, a gente não pode estar na... Né? A gente tem que estar na dianteira, a gente não pode estar na rabeira. Eu fui a única carioca há 6 anos atrás a fazer parte do grupo de compliance em São Paulo, até na LEC. Que legal, hein? E eles perguntavam, Isa, mas como que é lá no Rio? Trabalhar com compliance no Rio deve ser muito difícil, né? A nossa imagem, a nossa reputação é um desafio. O Rio tem essa questão, né? Essa pecha de malandragem. Mas o Rio tá... A cidade maravilhosa. O Cristo tá onde? Tá aqui. E o rock? Bebê? Tá no Rio, gente. Então, eu falei, não... Inclusive é Rock in Rio até em Portugal. Rock in Rio em Portugal. Então, eu falei, não, eu quero que a gente mude essa imagem que, se eu puder deixar uma sementinha... E eu falo que eu aprendi com o André, né? Meu anjinho. Eu olho o que ele deixou. Eu vivo hoje o que é legado na prática. Falo, então, se a gente puder plantar sementes para mudar a percepção da imagem do Rio, nós vamos fazer. Acho que estamos fazendo. Estamos fazendo. É óbvio, vamos fazendo. E você aqui com esse podcast, com Agora, certeza. olha só, Van, se você fosse um imposto, você seria qual? Eita. Caraca. Ela que gosta tanto. Fala aí, se você fosse um imposto. Um imposto. Por essa você não esperava. Quando eu falei pra ela que eu não... Eu não posso falar ICMS, né? Porque é circular. Aí você vai puxar sardinha. Tá aí, essa pergunta... Seria um IPTU. Você seria um IPTU? Por quê? É um bem imóvel, fixo, seguro. A gente não almeja a segurança, né? Um IPTU é interessante. Você é terra? Você é pé no chão? Eu sou bastante. Pé no chão? Bastante. Gosta de... Ou seja, você não gosta de... Eu sou muito previdente. Não é do intangível, é do tangível. Eu acho que o intangível serve para nos mover para coisas novas, mas eu não sou de... sonhar a ponto de fazer com que os meus pés, os dois, saiam do chão. O sonho é sempre interessante, né? Porque eu acho que daí, né, você tem uma evolução. Mas eu não sou dessas eu prefiro estar com o meu pé pregado no chão e, claro, que sonhar um pouquinho é ótimo. É ótimo. Quando eu digo para você que no Universo Compliance Podcast você vai acessar informações únicas, você não sabia que Vanessa Siqueira seria um IPTU, se ela fosse um imposto. Isso só aqui no Universo Compliance Podcast. E aqui, se a gente fosse parar para pensar, aquele imposto, assim, que você fala assim, esse se eu pudesse abolir, se eu pudesse eliminar, ele não é sustentável, eu aboliria esse. No conjunto. O ICMS tal como ele funciona hoje em dia, né, com cálculo por dentro, isso a gente já fez, graças a Deus. Daqui a pouco, né, estamos aí entrando na transição. Esse era um erro, assim, digamos assim, não um erro, né, mas esse a configuração do ICMS. Tinha que ter melhoria. A gente não tinha um imposto sobre valor agregado propriamente, né, e de fato é complicado porque isso, ao fim e ao cabo, prejudica os hipossuficientes, né. Então, é um imposto que, no meu entender, é difícil de manejar e você tendo, assim, 27 legislações, né, porque é imposto estadual e com 27 regras e essa guerra fiscal, todo mundo correndo, as empresas, ao invés, né, de incrementar o seu nível de produtividade, ficam correndo atrás de benefícios fiscais, quem me dá mais para que eu me instale aqui e acolá. Então, isso vai... emprestando nuances de ineficiência ao nosso sistema tributário. Isso é um equívoco, Van, assim, quando a gente pensa em políticas públicas associadas a benefícios fiscais, é um equívoco assim, de projetos. Eu digo porque há uma discussão, né, sobre nós vamos fazer controlar uma indústria, por exemplo, que vai
que vai controlar volumes de produção, um exemplo. E aí você vem com o empresário vai, olha aqui, eu super pago essa política pública, que eu vejo que isso tem um alcance nacional, mas qual o benefício que eu vou ter? Qual o benefício fiscal que eu vou ter? Ou seja, o empresário ele tá sempre ele apoia a política pública, mas desde que tenha um benefício fiscal que o Estado dê. Sim. É algo que é um equívoco ou não? Não, faz sentido. É sustentável. Eu não acho que seja um equívoco, mas eu acho que a concessão de renúncias de receita aqui no Brasil ela foi desvirtuada, com certeza. Eu acho super plausível você estimular um empresário, olha, se você porventura construir uma fábrica aqui no estado do Rio de Janeiro e abrir de pronto 150 vagas, aí você poderá fazer jus a uma isenção de ICMS por 5 anos. Então, isso eu acho interessante, mas quando no balcão das negociatas isso passa a ser a coisa mais importante e o objetivo que estaria, né, em foco, o que você está perseguindo quando você concede um benefício fiscal? Incrementar a produtividade, estimular o desenvolvimento socioeconômico de uma região, ou proteger da tributação pessoas hipossuficientes, que não teriam dinheiro para pagar determinado tributo, aí você confere a oferta, né, de serviços públicos, mas quando o mote do benefício fiscal, ele some, né? Na verdade, você não está fazendo isso em prol do desenvolvimento econômico, você está fazendo isso para ganhar dinheiro, quem dá mais, quem paga mais. Exatamente. Então, foi desvirtuado. Nenhuma empresa hoje em dia consegue sobreviver sem benefício fiscal. Não. E a gente tem... Não, quase que impossível. Assim. E acaba que virou grandes, virou, né, também uma ferramenta de competitividade entre os estados, né? Porque isso é São Paulo, Minas, Rio, Sul, cada um vai querendo oferecer. Veio o autódromo. Vai para o Rio, vai para São Paulo. Não, vai para o Sul, vai para onde? Aí todo mundo quer. Né? Não, bota aqui, bota ali. E não está em lugar nenhum. A empresa de vacinação. Não, bota aqui, bota lá. Cadê? Quando? Tem algumas coisas que realmente a gente vê... Eu acho que a gente... Eu queria que fosse tudo no Rio. A gente esgotou esse modelo, porque não tem jeito. É aquilo que eu te disse. Uma empresa ela não está preocupada em colocar na rua produtos mais eficientes. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada só, né, na viabilidade de lucro, no ganho. Aí ela trabalha com essas variáveis, né? Então, quem dá mais e como é que eu posso proteger o meu produto que é super... que é um produto horroroso, que não tem condições, não reúne as mínimas condições, né, de competição com um produto internacional. Como eu posso colocar isso na rua, né, de uma forma... Aí você... aumenta a alíquota do imposto de importação para proteger aqui, ou dá um dinheiro para um determinado estado. Então, você perde o foco do planejamento tabaco estratégico, tem isso, da né? questão do desenvolvimento econômico. Você perde o foco. Tabaco, a própria ODS 3, que é a de saúde mental e bem-estar, que é a que a gente está até fazendo um link com o Setembro Amarelo, né, para... Legal. Não se cale, né? Converse com um amigo, chama para desabafa. A gente lá tem uma meta, uma das metas do objetivo 3 é a alíquota de tabaco, né? Ou seja, tem que ser muito alta, a ponto de todo mundo parar de fumar. Ou seja, é a questão mesmo da seletividade, né? Você utilizar também a tributação como um instrumento de política econômica ou social. O objetivo não é propriamente arrecadar, você quer desestimular o consumo. Aí, para isso, você aumenta a alíquota de produtos que sejam nocivos ao meio ambiente ou nocivos à saúde. Tipo imposto do pecado. Van, eu adoro ouvir a Vanessa falar sobre imposto do pecado. E como a gente está chegando aos finalmente, antes da gente ir para o nosso último quadro,
Primeiro que eu também sou poética, né? Então eu falo assim, pô, caramba, de onde saiu essa história de imposto do pecado? E eu fiquei realmente, como eu fiquei trabalhando muito tempo numa empresa que a gente ligava a tabaco, né? Comecei a estudar esse universo de regulação da indústria do tabaco no Brasil, no mundo. E aí me veio a imposto do pecado. Por na que verdade, imposto é o IS, do pecado? Imposto seletivo. Porque é um imposto utilizado como instrumento de intervenção no domínio econômico-social, no seguinte sentido: você utiliza o viés de extrafiscalidade, porque os tributos eles têm verve fiscal e extrafiscal. Você pode tributar, né, para angariar dinheiro com fins arrecadatórios, ou você pode tributar para estimular ou desestimular alguma conduta, né, que se julgue não condizente com práticas ambientais ou função social da propriedade. Então, essa é uma questão interessante. Então, o objetivo desse imposto, o imposto seletivo IS, não é propriamente a arrecadação. Que é esse do pecado. O desestímulo a condutas nocivas à saúde e ao meio ambiente. Então, quando você bota uma alíquota alta, né, em produtos supérfluos ou que fazem mal à saúde, ou, por exemplo, aqui no estado, a gente tem o IPVA mais em conta, né, uma alíquota mais baixa para carros elétricos e híbridos. Por quê? Porque o combustível não é tão nocivo ao meio ambiente. Uhum. Então, com isso, o Estado ele não está arrecadando. Uhum. Né? Você diminui a alíquota dos carros elétricos e híbridos, mas ele está estimulando a compra de carros cujos combustíveis não vão implicar danos ambientais. Uhum. Então, o imposto do pecado é por isso. É você poder utilizar a tributação com essa finalidade extrafiscal para desestimular algumas condutas não condizentes com a saúde, o bem-estar, ou seja, o meio ambiente. É pecado nesse fazer sentido. Mal para o meio ambiente. Sim. Até o imposto sabe o que é espiritualidade, tá vendo? Até o imposto é espiritual, vamos falar. Eu falei, chuta que é macumba isso. Van, agora que a gente está chegando aos finalmente, eu quero agora falar da Vanessa. Ela deu uma aula aí, pessoas que são, né, tem aquela sede de aprender, ou de cada dia a gente aprende coisas novas, né? Eu falo que todo dia eu quero aprender. Todo dia eu tenho sede de aprender. Vida, né? Eu também. Sede de aprender. Eu falo que hoje eu não sei mais nada, eu quero aprender coisas novas. Eu também. E então, assim, a pessoa, quem está assistindo esse podcast vai poder. Você deu uma aula aí de um jeito simples. Eu falo que num podcast que ficou leve e gostoso, eu aprendi pra caramba, vou sair daqui sabendo muito mais coisas. Mas agora eu quero falar um pouquinho da Vanessa, voltar para a pauta da Vanessa. E eu vou falar 5 palavrinhas que eu quero que você me diga o que vem à sua mente. Tá. E elas são divertidas, né? Elas são divertidamente. Assistiu o filme? Não assisti. Divertidamente. Então, mas vou assistir. Vai assistir aqui agora, você falando, quando depois você assistir teu próprio episódio de podcast. Quando eu falo raiva, o que vem na sua mente? Perder, não pode falar perder a partida do tênis. Pode ser qualquer coisa. Injustiça. Raiva. Nojinho. Já tô dando spoiler pra ela do filme, viu? Nojinho. Arrogância. Tristeza. É só uma palavra? Uma palavra, é difícil. Não, mas se você... Fome, triste. Alegria. Gláucia. Amor, não. Amor. Era a última. Alegria e amor. Vai deixar as duas? Sim. Bate palmas, produção. Produção, bate palmas, ó. Van, queria muito mesmo agradecer aqui a sua participação no Universo Compliance Podcast. Esse que é o nosso 11º episódio. É um projeto que
tá nascendo. E eu digo que tá nascendo com amor. Porque, na verdade, eu sou a host desse podcast e eu convido, nesse momento, só quem faz muito sentido e é muito importante para mim. Na minha trajetória, na minha carreira, na minha vida, na minha formação. Para quem não sabe, Vanessa foi minha grande mestre. Grande mestre. E aquela simplicidade, ousadia e genialidade. Vou falar. Ela fica tímida, mas ela é muito inteligente. Genialidade eu não concordo. Não é genialidade, mas assim, era tanta sabedoria. Sabedoria. Vou falar sabedoria. É essa que até hoje, tem quantos anos? Tem uns 20 anos. Exatamente. Tem uns 20 anos. Uns 20 anos. Ela é viva aqui em você. E isso pra mim não tem preço. Ai, então eu queria amiga. muito, assim, poder mesmo, nesse momento, meu Deus, que coisa te dar um linda. mimo aqui. Primeiro te apresentar o Laquinho. O Laquinho é o nosso projeto que é de ética para as crianças, que a gente está... Gente, que coisa linda. Cada dia aí falando um pouquinho. E aqui um mimo da Cherrio, né? Da minha queridíssima Paula, e a irmã querida, maravilhosa, que está em parceria com o Laquinho. Gente, aqui, que coisa ó. chique. Eu tô Vou mostrar aqui para geral, para a gente mostrar agora, aqui viu? o mimo da Cherrio com o Laquinho. Aqui a gente tem, eu faço parte do Universo Compliance Podcast, a gente vai preencher, participou do nosso 11º episódio. Gente, e é para você. que pra mimo, você minha amiga. saborear lá com a Glaucia os seus nuts. De bom gosto, meu Deus. Que E para legal. agradecer, uma das coisas que eu falo que para mim não tem Obrigada. preço, o seu tempo e sua atenção comigo aqui, estarmos juntas, batendo papo. Eu usei meu tempo muito bem hoje, se você quer saber. E minha amiga, assim, me sinto lisonjeada e, de certa forma, eu tenho orgulho do que nós duas construímos ao longo dos anos, né? Porque nos mantivemos distantes, mas nunca nos deixamos de nos falar. Verdade. É impressionante isso, Verdade. né? E eu Conexão, tenho certeza, né? que é uma questão de alma, uma questão de admiração mútua. Né? Nós somos pessoas super curiosas, que amamos o aprendizado, e isso contribuiu muito para a nossa identidade, né? E eu estou muito feliz, né, de fazer parte desse ciclo, seu novo ciclo na vida, e desse círculo também pequeno, né? E hoje foi super diferente para mim, porque sempre você chega com um assunto sobre o qual você dá uma lida anteriormente, e hoje foi assim, no improviso, foi super interessante. Foi o coração, né? Eu amei, porque é algo que nós, né, nunca fazemos. E a gente se conhece melhor, a gente olha diferente para uma outra parte da gente. E foi ótimo. Parabéns por essa sua iniciativa. Eu fico muito orgulhosa, né, que você esteja capitaneando esse projeto interessantíssimo. E depois eu quero saber mais, quero participar de mais coisas. Ela volta aqui, gente. Palmas para você, minha amiga. Que orgulho que eu tenho de você, viu? Obrigada, Van. Poxa, eu digo que eu sou uma privilegiada. Eu me considero, eu falei ontem com uma amiga, eu falei, sabe, eu sou muito abençoada. Todo dia eu vou falar isso para mim quando eu acordar. Eu sou muito abençoada, porque aquilo que a gente pensa, eu consigo tirar do papel, consigo fazer e está acontecendo. Então, somos abençoadas. Somos, né? somos. Só depende da gente. Só depende da gente. Obrigada, Van. Muito obrigada, minha amiga. E olha, fica com a gente. O próximo episódio também é imperdível. E eu tô ficando metida mesmo, tá? Desculpa. Beijo, tchau. Adorei, amiga. Tchau.